Olá, olá a todos. O que eu queria dizer aqui? Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito interessante e que poucas pessoas conhecem. Nós vamos falar hoje sobre a radiação eletromagnética, a poluição eletromagnética. Ao meu ver, o mal do século XXI. Em que consiste isso? Consiste na emissão de ondas eletromagnéticas vindas de vários aparelhos. E por que eu estou dizendo isso? Eu venho recebendo várias perguntas e vários questionamentos acerca de uma antena de telecomunicações que está sendo instalada na Praia do Rosa, bem no meio de um bairro, de uma área residencial. E o que eu tenho para dizer para todos vocês é o seguinte, primeiro vamos aos dados. A OMS, no ano de 2011, ela começou a fazer uma relação entre o telefone celular estar classificado no nível 2B de risco de câncer. Em 2014, ela já lançou artigos dizendo sobre alterações no DNA do ser humano, alterações no eletroencefalograma e da malignidade que existe em se ter essas antenas perto de áreas residenciais, né? Ou seja, nós hoje, com questão a antenas, o que é essa poluição eletromagnética? Ela é produzida por aparelhos que alteram a parte celular do corpo. Eu não vou entrar muito nesse detalhe aí, porque ele é muito extenso, é ligado à física e tudo mais. Quando você tem contato com essas ondas, elas alteram o funcionamento da sua célula quando você é susceptível. Hoje, segundo pesquisas, chega a 15% da população. Já existem dados envolvendo jovens, crianças, idosos, falando sobre essa situação. Quanto mais perto você está de uma antena de telecomunicações, maior o risco de se ter câncer, é muito maior. Pessoas que usam marca-passo não podem morar perto dessas antenas, porque elas alteram o marca-passo. E isso eu estou falando a nível de engenharia ambiental, eu nem estou falando a nível da parte médica, né? Ou seja, quando você utiliza um celular, você usa uma quantidade muito pequena de radiação que está vindo para o seu celular. Ou seja, 60% dessa radiação, quando você coloca o aparelho no seu ouvido, o cérebro absorve 60% dessa radiação. E já existem trabalhos dizendo que para quem é susceptível, depois de 10 anos a pessoa pode desenvolver principalmente câncer no cérebro. Isso é fato, isso não é falácia. Muitas vezes, principalmente a nível de Anatel, eles citam que não existem estudos, tem dúvida, está tudo bem, vamos utilizar, é tecnologia, mas para tudo se paga um preço. Quando você está usando um telefone celular, ou principalmente quando existe uma antena perto da sua casa, quanto mais próximo você está daquela antena, você corre o risco de desenvolver câncer. Isso a médio e longo prazo. Porque você tem um bombardeio de ondas eletromagnéticas. Isso acontece no celular, isso acontece perto de torres de alta tensão, que já vem sendo questionado há muito tempo. Isso acontece principalmente no micro-ondas que você tem na sua casa, porque você não tem como medir a radiação, você transforma energia elétrica em energia eletromagnética, tá? Quando você liga o teu micro-ondas. É diferente de um forninho, de uma air fry que seja, em que você transforma a energia térmica, a energia elétrica em energia térmica. É muito diferente.
Então, celulares, micro-ondas, você está perto de torres de alta tensão, o risco sempre existe, né? Ou seja, já existem jurisprudências, principalmente na Europa, na Itália, em que pessoas venceram processos contra operadoras por terem contraído câncer. Se você carrega aquele celular teu em qualquer parte do corpo, no bolso da camisa, no bolso da calça, você está constantemente bombardeando aquela região e corre o risco de desenvolver câncer. Isso é fato, é fato. Nós temos hoje um grande problema em que, para se avançar na saúde, principalmente o tabaco, levou-se perto de 40, 50 anos para se chegar à conclusão de que o tabaco causava câncer. E eu digo o seguinte, a poluição eletromagnética ou a radiação eletromagnética é o mal do século XXI. Hoje nós temos 3G, 4G e agora está chegando o 5G. Ou seja, na Suíça, para vocês terem uma ideia, a eliminação de energia eletromagnética chega a 9 microwatts, enquanto no Brasil chega a 900 microwatts. Você tem uma antena em que ela emite cerca de 100 a 1000 vezes mais radiação do que o celular que você carrega no bolso. Ou seja, é uma facilidade muito grande, é enorme. Mas hoje já existem trabalhos comprovados que levam à conclusão de que a poluição eletromagnética está aumentando e ela pode causar problemas sérios. Por exemplo, você carregar o seu celular no criado mudo do lado da cama à noite. Você está exposto 24 horas à radiação. Enquanto está funcionando, você está exposto à radiação. Existe um trabalho feito aqui no Brasil que foi publicado na revista Science em 2011, em que existe um risco enorme mediante medidas de propagação dessa onda, dessa radiação eletromagnética. É o mesmo que você está sentado dentro de um ônibus, alguém está utilizando o celular do teu lado e você está exposto, como se fosse um absorvedor passivo. É igual você ter contato com fumaça de cigarro e não ser fumante. Isso aí é muito sério e deve ser observado sempre. Eu cito a todos vocês aqui um site chamado MRE Engenharia, um site em que tem todas as pesquisas falando acerca do risco da contaminação e do risco de se contrair câncer e ter várias complicações. Então, voltando ao caso dessa antena, após todas essas explicações, o que é que existe? Tudo depende, a Anatel cita que não existe problemas. A prefeitura tem uma lei orgânica que pode liberar ou não a construção dessa antena, mas sabe-se que quanto mais próximo dessa antena, o risco de se contrair câncer, de ter complicações de saúde é enorme, principalmente em jovens e em crianças que estão em fase de formação. Então, qual que é o conselho que eu dou a vocês? Querem implantar antena? Implantem a antena. Quando a antena estiver funcionando, há necessidade de um laudo de um engenheiro ambiental e se entrar com ação civil pública contra essa antena. O juiz provavelmente, dentre todos esses trabalhos, esse site, o que foi citado aí, ele vai dar o fechamento dessa antena. Ou seja, o prejuízo será de quem está colocando essa antena. Eu recomendo pelo menos 500 metros de distância da antena de alguma comunidade a nível residencial, a nível onde existe grande aglomeração de pessoas. Então, isso tem que ser tomado uma atitude pela comunidade mesmo. Concordo plenamente. E eu penso o seguinte,
Se não se resolver com diálogo, tem que resolver a nível judicial. Essa é a minha dica a todos. E abram os olhos. A poluição ou a radiação eletromagnética é o mal do século XXI. Fiquem atentos aí, pessoal.